Olá, meu nome é Paulo Feitosa, bem-vindo ao nosso programa. Este é o programa Ajuda do Alto. O programa Ajuda do Alto foi concebido como contraponto de autoajuda. Nós temos visto muitas coisas sobre autoajuda, mas nós entendemos que o que vale mesmo a pena é a ajuda do alto. Por isso nós esperamos você para falar de um tema muito interessante no dia de hoje, que é problema. Como você tem lidado com os seus problemas? Nós te aguardamos, voltamos em instantes. Se você está pensando em móveis sob medida, se liga nesta promoção. Pagamento parcelado em até 36 vezes. Repetindo, pagamento parcelado em até 36 vezes de verdade. Ligue 19 2133 1913. Repetindo, 19 2133 1913. É a JPNR dando sua contribuição na economia contra o coronavírus. Vista sua casa com a JPNR Móveis. Sua família vai amar. Apóstolo, hoje o tema que nós vamos falar é problema. E eu queria que você fizesse as suas considerações iniciais para a gente poder entender um pouco como você pensa sobre esse tema, como as pessoas devem, como você lida com problemas. Shalom, Paulo. Bom, primeira coisa, nós devemos saber o tamanho do nosso problema. Porque às vezes a gente faz de um problema ser tão grande e problemas grandes se tornarem tão pequenos e não sequer a gente nem dá a devida atenção neles, né? Então a primeira coisa, acho que para você resolver um problema é saber o quão ele é realmente um problema, né? Porque eu vejo que hoje as pessoas têm feito de pequenas coisas grandes problemas e grandes problemas deixando como se fosse algo que realmente não tivesse um valor e não dando a devida atenção. Então, acho que a primeira coisa para a gente resolver um problema é ter um entendimento qual é o tamanho desse problema e se verdadeiramente é um problema. Perfeito, apóstolo. Quer dizer que você acredita que algumas pessoas têm um problema que é pequeno, mas ela vê o problema grande e às vezes o oposto pode acontecer. A pessoa tem um grande problema e imagina que esse é um problema pequeno. É verdade, às vezes o problema não é nem tão grande como a pessoa está falando ou está imaginando. E por achar que aquele problema é tão grande, ela já realmente começa a ficar preocupada. Se comporta da forma já diferente. está se ocupando daquilo que vai ser muito fácil resolver, né? Uma pessoa dizendo, olha, amanhã eu tenho um problema muito grande para resolver, e aí hoje ela já ocupou a sua mente, já ocupou seus pensamentos, está preocupado, não dá atenção devida ao dia a dia, e aí já está pensando em algo que aparentemente é tão grande, mas na verdade ele é tão pequeno e tão fácil de ser resolvido, e ainda mais se tiver ajuda do alto, com certeza qualquer problema será bem mais fácil de ser resolvido. Perfeito, apóstolo. Apóstola Daniela. Olá, shalom a todos que estão nos assistindo. Deus abençoe sua vida. Obrigado, bem-vinda, querida. Obrigada. Como é que você pode dar para a gente uma ideia sobre problema? Como é que você enxerga esse tema? Como é que você encara os seus problemas? Como você acha que a gente deve encarar os problemas? É um tema muito sugestivo, né? E com certeza todos que estão aí hoje nos assistindo, de uma certa forma, têm algum tipo de problema. Mas para mim é assim, tudo que eu faço na minha vida sempre tem a palavra de Deus como base, né? E a Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições, no mundo tereis problemas, no mundo tereis dificuldades, mas ele continua dizendo, mas tem de bom ânimo. Então, como lidar com o problema, seja ele grande, seja ele pequeno, lembrando sempre o que a palavra do Senhor nos diz, que nós devemos ter bom ânimo, porque assim como o nosso Senhor Jesus venceu, nós também vamos vencer. E a Bíblia diz também que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então assim,
Tem muitas palavras na Bíblia que são encorajadoras no momento do problema, no momento das adversidades, no momento das dificuldades. Tem algum que você possa citar para a gente, apóstola? Um exemplo de problema na Bíblia é que dentro do nosso ponto de vista humano e atual seria algo muito complicado, por exemplo, e que alguém da Bíblia tenha passado por isso de uma forma diferente do que a gente passaria hoje. Nós temos muitos, mas vamos falar de José? José do Egito. José do Egito. Muito bem. José do Egito, ele teve uma série de dificuldades, uma série de problemas. Mas em tudo a gente vê que o coração dele estava apegado ao coração de Deus. A Bíblia diz que Deus se agradava de José. A impressão que a gente tem é que ele em nenhum momento se desesperou, não fez nenhuma loucura. E não murmurou, e não reclamou. Eu acho que um grande vilão dos problemas na vida da gente é justamente a murmuração. Quando a gente começa a reclamar, quando a gente começa a murmurar das situações, murmuração não resolve o problema. Né? Muito pelo contrário, ela potencializa o problema. Então, quando a gente olha para José, José teve dificuldade com os irmãos, José teve dificuldade com os patrões, José teve dificuldade na cadeia, né? Até que Deus pegou todos aqueles problemas que ele teve, familiares, profissionais, vamos assim dizer, né? E no momento de maior dificuldade, quando ele esteve na cadeia, Deus pegou tudo aquilo diante de uma postura diferenciada de José e transformou em bênção. Perfeito. Os problemas de José potencializaram ele para chegar onde ele chegou, não é? Colocou ele onde ele chegou, com certeza. Muito bem. A postura dele, né, em agradar o coração de Deus, a nossa postura, quando agrada o coração de Deus, com certeza vai nos colocar numa posição muito melhor e aí os problemas serão resolvidos com muito mais facilidade. Perfeito. Bem, você está vendo, hoje nós estamos falando de um tema que é muito importante. Certamente você tem algum problema para ser resolvido. E nós queremos te dizer que para cada problema existe pelo menos uma solução. Então, não se preocupe, nós queremos hoje falar deste tema para você, levar esse tema ao seu entendimento, de maneira que você possa refletir sobre os seus problemas. Nós vamos dar um break e voltamos em alguns minutos. Se você está pensando em móveis sob medida, se liga nesta promoção. Pagamento parcelado em até 36 vezes. Repetindo, pagamento parcelado em até 36 vezes de verdade. Ligue 19 2133 1913. Repetindo, 19 2133 1913. É a JPNR dando sua contribuição na economia contra o coronavírus. Vista sua casa com a JPNR Móveis. Sua família vai amar. Muito bem, estamos de volta. Antes da gente retomar o nosso tema, eu quero te dar uma dica interessante. Você que tem restaurante, você que mexe com shows, eventos, você que tem buffets, conheça a Cadop. A Cadop é uma empresa de cadeiras que tem todos os tipos de cadeiras que você precisa. Entre em contato com a Cadop, fala com eles, diz que você viu no nosso programa e ele vai te atender muito bem. Liga no 19 3571 0130. Você vai ser muito bem atendido e você vai gostar. Visita o site deles, da Cadop, está aparecendo embaixo do seu visor. Muito bem, apóstolo, nós estamos falando sobre esse tema, que é problemas, né? E a gente tem hoje, nós já falamos esses dias sobre essa situação de coronavírus, né? Em que os problemas que a gente enfrenta hoje são problemas que a gente não previa. Apesar do governo estar fazendo algumas ações que a gente entende ser ações que vão minimizar um pouco esse problema, ainda fica um saldo de muita dificuldade nesse momento. Qual é a sua dica? Como você acha, por exemplo, que o empresário
deve lidar nesse momento com este problema? Bom, Paulo, eu tenho uma frase muito interessante, né? Diz que enquanto alguns choram, outros vendem lenços, né? Então, cabe a nossa atitude. Alguns realmente param. Eu sei que tem hora que a gente fica abalado, fica um pouquinho triste, chora, se preocupa, mas existem pessoas que estão realmente nessa crise, nessa situação, tendo estratégias e criando oportunidades, né? Então, acho que para o empresário, as pessoas que realmente têm esse poder, né? Porque um funcionário, ele não tem esse poder, ele faz aquilo que lhe é solicitado. Agora, um empresário, ele tem esse poder de criar, de imaginar, de pensar e de ter alguma estratégia, porque não pode ficar simplesmente parado, chorando e aguardando, né? Eu acho que esse tempo de tomar atitude, de ter força, a gente vê que as pessoas desejam muito a ajuda de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Josué estava triste, passando por uma crise, a palavra do Senhor disse que Deus veio para ele, pediu para ele parar de chorar e disse para ele: eu vou estar com você, mas seja forte e seja corajoso, né? Então a ajuda de Deus sempre virá, a ajuda do alto sempre virá, depois que você tiver força e você tiver coragem. Quando você faz isso, eu tenho certeza que Deus, ele se move também pelas pessoas que estão nesse tempo, nesse desafio. Muito bem. Apóstolo, eu tenho vivido e visto algumas situações em que as pessoas estão hoje, ou são hoje, o resultado de tudo aquilo que elas vieram pensando e fazendo nos últimos anos. Você não acha que nesse momento de dificuldade, por exemplo, o que o empresário, por exemplo, deve fazer, estamos aqui falando de empresário, mas seria olhar lá na frente, olhar como ele quer estar daqui 5 anos, para que ele possa desenhar na mente, no coração dele, e buscar caminhos de estar melhor, de estar bem, porque a gente tem visto que as pessoas, muitas pessoas, lamentam, murmuram, mas poucos olham lá na frente, porque essa crise vai passar, não é? Verdade. Nós somos fruto do que vemos, do que ouvimos e do que falamos. Isso é uma verdade. Então agora é muito interessante estar atento com o que você está vendo. Perfeito. Estar atento com o que você está ouvindo e estar super atento àquilo que você está falando. Realmente esse tempo vai passar, eu não tenho dúvida. Isso é questão de dias já, questão no máximo aí de uma semana, vai mudar tudo. Nosso Brasil é um país realmente poderoso, maravilhoso. Já tive a oportunidade de conhecer outras nações e quando a gente olha para o nosso Brasil, tudo que se planta, se colhe nessa terra. Então, assim, a nossa nação é uma nação diferenciada, né? Então, eu tenho visto também algumas informações que, diante dos olhos do mundo, nós deveríamos estar numa situação muito maior até mesmo de contaminação em relação ao corona. Nós estamos num número muito baixo. Então, por quê? Porque o nosso país é um país diferenciado, isso nós temos que ter esse entendimento. E com certeza as pessoas precisam já começar a planejar. Isso vai passar, é tempo de gastar esse tempo que nós estamos tendo hoje com algo que realmente venha valer a pena no amanhã, né? Então agora é hora de parar, refletir, pensar, ajustar o que precisar ajustar, mexer aonde precisar mexer, se preparar, porque eu tenho certeza que vai vir uma virada aí tremenda para a nossa nação e nós vamos crescer muito no tempo da crise, porque foi isso que a apóstola Daniela disse. José prosperou no tempo da crise. E todos os empresários que estão nos assistindo têm assim também essa mesma ajuda que José teve, que prosperou no meio da crise. Muito bem, eu tenho a sensação de que o Brasil ele vai se destacar entre as nações no mundo. Nós vemos isso de forma muito clara, eu vejo isso de forma muito clara. E eu quero desafiar você que é empresário, você que está passando por um momento de dificuldade, que você se anime. Há um ditado que diz o seguinte: se você anda com galinhas, você se comporta como galinha. Então ande com águias, ouça águias, não fique dando ouvido a coisas que não te animam, né? Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. Quando o apóstolo deu um exemplo sobre Josué, e Deus falou com ele: Josué, eu sou contigo, tem bom ânimo. Então tem bom ânimo você, porque Deus é contigo. Apóstola, para as mulheres que têm visto, que têm vivido essa dificuldade também, esse problema, muitas são esposas de marido, esposas de empresários, muitas são empresárias, até dentro do próprio lar, como nós falamos nos outros programas,
Que dicas você tem para que essas mulheres possam tirar deste problema alguma vantagem? Quando a gente vai para a palavra do Senhor, a gente vê muitas mulheres que também foram, que se destacaram no seu tempo, na sua geração, justamente porque tiveram essa visão de águia e tiveram esse comportamento de águia, né? A gente vê Débora, né, que no tempo onde o povo estava sendo perseguido, amedrontado, ela se levantou com uma voz profética, com voz de direcionamento. Então eu acredito que as mulheres têm esse potencial de ser essa voz que anima, de ser essa voz que impulsiona, que leva para frente, de ter essa visão mais apurada, de ter essa sensibilidade. A gente vê Esther também. Esther, a rainha Esther, ela estava ali e de repente quando ela soube que todo um povo, um país, uma nação, que era a sua nação, estava sentenciada à morte, ela conseguiu, pelo Espírito, né, convocou um jejum de 3 dias ao povo e eles conseguiram ali reverter toda aquela situação. Amém. Apóstolo, eu queria fazer No caso de Esther, por exemplo, a gente percebe que no momento de muita dificuldade, o momento que Esther viveu naquela ocasião era pior do que o que a gente vive hoje. Sim. Muito pior. E Esther, ao invés de reclamar, ela clamou. E ela jejuou, como você falou. Você realmente acredita que isso faz diferença? Com certeza, faz total diferença. Eu também sou resultado disso, de jejuns, de clamor, muitos milagres, muitas portas se abriram ao longo da nossa jornada, da nossa história, por causa dessa entrega. Né? O que é o jejum? Não é simplesmente você tirar um período, deixar de comer. Não é isso. O jejum em Deus, porque hoje em dia todo mundo está acostumado a fazer os jejuns intermitentes, né? Porque faz bem para a saúde, não. Mas o jejum espiritual, ele vai além de você tirar um alimento, né? É a consagração, é a reconexão, é uma aliança fortalecida no Senhor, ou seja, é você dizer assim, eu abro mão de tudo que é humano, de tudo que é carne, de tudo que é terreno, para confiar em quem? Em Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós falaremos e proclamaremos acerca do Deus vivo, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Esther teve esse diferencial justamente por isso. Enquanto estava todo mundo desesperado, o próprio tio, que foi quem foi lá, vestido de pano de saco, ela disse, vamos jejuar. Né? Porque existe um Deus que está acima de todas as coisas e que Ele pode resolver o problema. A minha dica hoje para as mulheres, sejam voz de Deus na vida dos seus filhos, na vida dos seus maridos, na vida da sua família, sejam boca de Deus, porque mulher, você tem uma voz profética abençoada para gerar coisas grandiosas no Senhor. Muito bem. Amém. E é interessante porque essa situação de Esther, como também a situação de José do Egito, né? Aquele mal que foi tramado, Deus converteu em bem. Se transformou em bênção, né? Tanto para um quanto para o outro. O comportamento na hora da crise faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. José se tornou governador do Egito, né? Prosperou no meio da crise. Esther teve o seu inimigo enforcado, morreu. Eu vejo que Deus vai fazer isso sim com a nossa nação. Os inimigos da nação vão sim cair por terra e nós tomaremos os despojos dessa guerra em nome de Jesus. Eu acredito. Vamos nos manter firmes. Nós vamos fazer um break. Daqui a pouco chamamos Mariana e Tiago para participar, falando para os jovens, para os adolescentes. Você que é pai, mãe, chama seus filhos, bota eles sentadinhos do seu lado. Eles vão ouvir uma palavra de jovens que falam a língua deles. E no finalzinho nós voltamos com o encerramento com o apóstolo Luciano e com a apóstola Daniela. Até daqui a pouco.
Ana. E eu sou o Thiago. E nós estamos apresentando o Ajuda do Alto Teens. E o tema de hoje é problemas. Bom, o problema ele vem na sua vida para duas coisas. Ou para te edificar e para te construir, te fortalecer, ou para te destruir, para te derrubar. Mas todo problema tem no mínimo uma solução. Você não acha, Thiago? Não acho. Bom, os problemas de adolescente não são os mesmos problemas que os adultos têm, porque são faixas etárias diferentes e elas estão enfrentando coisas diferentes. Um dos problemas que a gente tem, sendo adolescente, é a escola. Tipo, a escola não é necessariamente um problema. A escola é um treinamento para a sua vida adulta. É nela que você vai aprender a enfrentar obrigações, problemas com outras pessoas, trabalhar em equipe e esse tipo de coisa. Ai, que legal, Thiago. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então quer dizer que as coisas que a gente vive hoje na escola vão servir de aprendizagem pra gente amanhã no trabalho? Sim, e tudo depende da sua perspectiva, de como você vê a escola. Um grande exemplo disso é a quarentena que a gente está passando, porque eu tenho certeza que muitos adolescentes hoje, que você mesmo quer ir para a escola, porque ele já não aguenta mais ficar em casa, quer ver os amigos, até quer estudar. Tipo, eu falo isso com base em mim mesmo e na minha irmã, porque a gente não aguenta mais ficar em casa, a gente quer, tipo, sair, conversar com os amigos. E isso é uma coisa boa que a escola traz pra gente, tipo, a convivência que a gente tem com os amigos, você sair de casa já melhora muito o seu dia e tal. Mas, para alguns adolescentes, o problema é justamente esse, o relacionamento. Como a gente tinha dito antes, a escola é justamente um treinamento para quando você se tornar adulto e tiver que enfrentar outras coisas na sua vida. Então, o que você acha melhor? Se relacionar bem na escola e não ter problemas na frente quando você tiver um trabalho, ou se isolar na escola e mais pra frente ter problemas de relacionamento no seu trabalho? É porque compensa muito mais você aprender a se relacionar agora, nesse tempo que você está vivendo, nesse tempo acadêmico, na escola, e mais no futuro você já saber como lidar com essas coisas. A forma como você vê o problema é o que determina ele, tipo, se ele determina se ele realmente é um problema. Sim, exatamente. O problema não é o problema em si, e sim a forma como a gente lida com ele. Outra situação é a baixa autoestima, porque todos nós temos pontos positivos e pontos negativos. Só que quando a gente só valoriza os pontos negativos, isso sim se torna um problema. E uma sugestão para você, começa a olhar mais os seus próprios pontos positivos e vai analisando e você vai perceber que grande parte dos seus problemas e grande parte da sua baixa autoestima já foi embora. E por mais que, tipo, pareça chato e que a gente não goste, tente procurar se aconselhar ou às vezes conversar com uma pessoa mais velha. Tipo, seus pais, por exemplo, aproveita esse tempo de quarentena e conversa mais com ele, tipo, pergunta como ele era na infância, se tem algum tipo de foto. E você vai perceber que, tipo, todo adolescente é meio igual. Tipo, todo adolescente tem espinha, todo adolescente tem dente torto, às vezes ou é muito magro, ou é muito gordo, ou é muito alto. E, tipo, todo adolescente é meio adolescente, entendeu? Tipo, não muda muito, porque a gente está numa fase de instabilidade hormonal. Os seus hormônios não são a mesma coisa, eles estão se ajeitando aí. Isso mesmo, nós que somos adolescentes sabemos o quanto é difícil você querer se encaixar num padrão que a indústria oferece, que são adolescentes altos, magros, sem espinhas, com os dentes lindos. E nós sabemos que não é assim, que todo adolescente tem a sua imperfeição. Então não se cobre tanto, não ache que você tem que ser perfeito, porque a vida não é assim, o mundo não é perfeito. E são as suas imperfeições que te fazem perfeito. O fato de você ser feio, assim, é o que te faz bonito, entendeu? Então não se deixe levar por algum comentário que alguém fez e esse tipo de coisa. Se aceite, que você vai ver que grande parte dos seus problemas vão embora. Claro, porque do que seria as coisas boas se não existissem as ruins? Qual seria a graça? As coisas ruins servem para exaltar as boas, e você tem que ter em mente isso. Tenha uma mente aberta sobre todos os problemas que você tem e aprenda a olhar mais para os lados bons.
treine a sua mente em cima disso e que você vai viver muito melhor. Bom, esse era o tema de hoje e até o próximo programa. Tchau! Se você está pensando em móveis sob medida, se liga nesta promoção. Pagamento parcelado em até 36 vezes. Repetindo, pagamento parcelado em até 36 vezes de verdade. Ligue 19 2133 1913. Vista sua casa com a JPNR Móveis. Sua família vai amar. Muito bem, estamos de volta. O tema de hoje é problema e eu quero aproveitar para você que tem um problema que é a sua conta de energia elétrica, nós temos uma dica muito importante. A JPNR Energia Solar é uma empresa especializada, é um dos nossos parceiros e ele resolve o seu problema de energia. Você economiza até 95% de energia instalando os seus painéis solares ou na sua casa, na sua empresa ou em uma das usinas que a JPNR tem. Entre em contato com eles, o telefone está aparecendo no seu vídeo e eles vão fazer um projeto para você sem compromisso. Experimenta e resolve este problema. Apóstolo, estamos fazendo nossas considerações finais. O que você poderia falar sobre, finalizando esse tema problemas? Bom, a mesma palavra que Deus deu a Josué, quero deixar a você também. Seja forte, seja corajoso, creia, a ajuda do alto virá e eu tenho certeza que com Ele, o nosso Deus, você vai resolver todos esses problemas que você está passando hoje e essa é a nossa oração que estamos fazendo por você. Amém. Apóstola Daniela? Amém. Quero deixar aqui para você que não importa qual seja o tamanho do seu problema, o nosso Deus, Ele é infinitamente grande para que todos os seus problemas sejam resolvidos nele. Então, uma pessoa de joelhos dobrados, ela é forte o suficiente em Deus para resolver todos os problemas. Muito obrigada, bem. mais Obrigado, uma vez apóstolo, por estar obrigado, aqui. Apóstolo. Nós estamos encerrando o nosso programa, o tema de hoje foi problemas. Esperamos que esse programa tenha te ajudado, te dê um norte, que você possa sempre perceber que, por maior que seja o problema, a forma como você lida com ele é que vai fazer a diferença. Então, pense sempre nisso, procure sempre estar próximo de pessoas que possam ter bons conselhos. O nosso programa, ele chama Ajuda do Alto, porque nós cremos realmente que é de onde vem a nossa força, de onde nós precisamos buscar ajuda. Eu quero aproveitar, no encerramento desse programa, convidar você que é empresário, empresária, a divulgar a sua empresa, os seus negócios, os seus produtos com a gente. Venha ser um parceiro do nosso programa, venha ser um dos nossos patrocinadores. Você sabe que nesse momento de dificuldade, de crise, a propaganda é muito importante e nós estamos aqui de portas abertas. Vem falar com a gente. Obrigado e nos vemos no próximo sábado. Se você está pensando em móveis sob medida, se liga nesta promoção. Pagamento parcelado em até 36 vezes. Repetindo, pagamento parcelado em até 36 vezes de verdade. Ligue 19 2133 1913. Repetindo, 19 2133 1913. Vista sua casa com a JPNR Móveis. Sua família vai amar.